Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula introdutória sobre elementos de transmissão mecânica em máquinas. Meu nome é Roberto do Valle Giuliano, sou engenheiro mecânico e de segurança do trabalho e estaremos juntos em algumas aulas que pretendemos usar para esclarecer o conceito de transmissão mecânica em máquinas a todos vocês. Na aula de hoje, vamos entender o que é o sistema de transmissão mecânica, qual é a sua importância em uma máquina, como ele é concebido, ou seja, com quais elementos ele pode ser montado e, finalmente, quais são esses elementos. Para isso, iremos trabalhar cada elemento, levando em conta algumas necessidades de utilização, com suas respectivas vantagens e desvantagens. O sistema de transmissão mecânica em máquinas são aqueles responsáveis por transmitir um movimento entre diversos elementos dentro de uma máquina. É através da transmissão desses elementos que se consegue a realização do processo pela qual a máquina foi projetada. Nesse caso, estamos exemplificando o sistema de transmissão mecânica de uma prensa, com seus elementos que foram projetados para realizar o processo de conformação. Os sistemas de transmissão mecânica em uma máquina são constituídos principalmente de elementos tais como eixos, mancais, acoplamentos, polias, correias, engrenagens, correntes e cabos de aço, entre outros. Esses elementos são responsáveis por transmitir movimento de rotação, conforme vemos aí, movimento de translação planetário, e movimento pendular, simplesmente ou conjuntamente, viabilizando assim a conformação da matéria-prima, gerando o produto acabado. A palavra eixo usualmente se refere a elementos relativamente longos, de seção transversal circular, que suportam elementos que giram sobre eles, os quais suportam só os esforços de flexão. Como exemplo, estamos visualizando o eixo da roda traseira de uma motocicleta. Já a palavra árvores são elementos rotativos ou estacionários, geralmente de seção circular, que têm montado sobre si elementos para a transmissão de potência, os quais suportam esforços não só de flexão, como também de torção, cisalhamento e carregamento axial. Como exemplo, temos a árvore que transfere o movimento de subida e descida dos pistões para a rotação da árvore do câmbio. A função dos mancais é de servir de apoio para as árvores. Esses mancais estão sujeitos às forças de atrito devido à rotação das árvores, ou seja, o atrito ocorre devido ao contato das superfícies das árvores com os mancais. Esses mancais podem ser de deslizamento ou de rolamento. Os mancais de deslizamento são constituídos de uma bucha fixada em um suporte e são utilizados em máquinas pesadas e em equipamentos de baixa rotação, porque a baixa velocidade evita o superaquecimento dos equipamentos expostos ao atrito. Nesse exemplo, a bucha está alojada na própria carcaça do turbocompressor. Os mancais de rolamento, como o próprio nome já diz, são constituídos de um rolamento
fixado em um suporte que permite o movimento relativo controlado entre duas ou mais partes. Esses tipos de bancais são utilizados quando for necessário maior velocidade e menor atrito. Os bancais de rolamento são constituídos de dois anéis concêntricos e entre esses anéis são colocados elementos rolantes, como esferas, roletes e agulhas. Os bancais de rolamento de esfera são apropriados para rotações mais elevadas. Já os rolamentos de roletes são utilizados quando se precisa de velocidades menores e cargas maiores. Os rolamentos de agulha são utilizados para mecanismos oscilantes em razão dos mesmos terem alta rigidez, onde o espaço radial é limitado e a carga não é constante. Acoplamento é um conjunto mecânico constituído de elementos de máquina empregado na transmissão de rotação entre duas árvores. Além de fazer a união entre duas árvores, é responsável também em transmitir torques e movimentos, reduzir vibrações, compensar desalinhamentos e absorver choques. Engrenagens são rodas dentadas que operam aos pares e servem para transmitir o movimento de rotação e torque entre árvores, transmitindo assim potência. As engrenagens cilíndricas de dentes retos são aquelas cujos dentes são dispostos paralelamente entre si em relação ao eixo. São os tipos mais comuns de engrenagem e os de mais baixo custo. São usadas em transmissões que requerem mudanças de posição das engrenagens em serviço, pois são fáceis de se engatar. São mais empregadas nas transmissões de baixas do que de alta rotação, por causa do ruído que produz. Nas engrenagens helicoidais, os dentes são dispostos transversalmente em forma de hélice, em relação ao eixo. São usadas em transmissões fixas de rotações elevadas, por serem silenciosas, devido aos seus dentes estarem submetidos a um componente axial de força que deve ser compensadas por mancal ou rolamento. Serve para a transmissão de árvores paralelas entre si e também para árvores que formam um ângulo qualquer entre si, normalmente 60 ou 90 graus. As engrenagens bielicoidais, também chamadas de espinha de peixe, funcionam como duas engrenagens helicoidais juntas, cujos esforços axiais se anulam, resultando em uma autocentralização pelo contato das duas engrenagens. As engrenagens cônicas de dentes retos não suportam rotações nem cargas elevadas, justamente pelo fato de que os dentes não serem paralelos em relação aos dentes da outra engrenagem, a qual está ligada. Elas são usadas para mudar a rotação e a direção da força em baixas rotações, podendo transmitir a energia entre árvores com diferentes ângulos entre elas. Já o mesmo não acontece com as engrenagens cônicas de dentes helicoidais, pois elas aguentam transmitir grandes cargas em altas rotações. Os seus dentes, por serem inclinados e de maior comprimento, proporcionam um aumento da eficiência e diminuem o ruído, sendo necessário sua confecção em material que suporte o impacto de uma engrenagem na outra. Elas são empregadas quando as árvores se cruzam. O ângulo de intersecção é geralmente 90 graus, podendo ser menor ou maior. Os dentes das engrenagens cônicas têm formato também cônico, o que dificulta sua fabricação, diminui a precisão
e requer uma montagem precisa para o funcionamento adequado. As engrenagens cônicas de dentes espirais apresentam os dentes inclinados e curvos, em espiral, como o próprio nome diz. Ela, além de suportar cargas e rotações elevadas, operam numa condição silenciosa. Esse tipo de engrenagem possui um alto custo de fabricação devido à configuração especial de seus dentes. Elas são muito utilizadas na indústria automobilística. As engrenagens hipoides são uma variedade de engrenagens que, ao contrário das cônicas, a linha dos seus eixos não se cruzam. São empregadas para transmitir movimentos e cargas elevadas entre eixos descentralizados. Em relação às engrenagens cônicas de dentes espirais, as hipoides aguentam cargas maiores, porém são utilizadas para baixas rotações. Já as engrenagens tipo cremalheira é uma barra dentada, ou seja, uma engrenagem planificada, que por meio do acoplamento de uma engrenagem cilíndrica, geralmente de dentes retos, também chamada de pinhão, permite assim transformar o movimento de rotação do pinhão em movimento retilíneo da cremalheira, ou vice-versa. As engrenagens e parafusos de rosca sem fim são usados quando há a necessidade de grandes reduções de transmissão. Esses tipos de engrenagens costumam ter reduções de 1:20, chegando até a valores maiores do que 1:300. Muitas engrenagens e parafusos de rosca sem fim têm uma propriedade interessante que nenhum outro acoplamento de engrenagens tem. O parafuso gira a engrenagem facilmente, mas a engrenagem não consegue girar o parafuso. Isso se deve ao fato de que o ângulo da rosca do parafuso é tão pequeno que, quando a engrenagem tenta girá-lo, o atrito entre as engrenagens e o parafuso não deixa que ele gire. Essa característica é útil para máquinas como transportadores de esteira, nos quais a função de travamento pode agir como um freio para a esteira quando o motor não estiver funcionando. As caixas de redução são arranjos mecânicos, normalmente com engrenagens, que têm a função de reduzir a velocidade angular e aumentar o torque. Para permitir esse arranjo, se faz necessário a utilização de mancais, buchas, rolamentos, acoplamentos, que irão compor esta caixa de redução.